O Tribunal de Contas da União entregou ao TSE uma lista com quase 7.000 nomes de gestores e ex-gestores com contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Quem tem mais informações para a gente é a Carolina Abelin, que chega agora ao vivo ao Jornal Jovem Pan. Carol, boa noite. O que pode acontecer com quem foi citado nessa lista? Boa noite, Lívia. Para todos que nos acompanham, olha, esses nomes, essas pessoas, esses gestores podem futuramente se tornar inelegíveis. O fato de, por si só, estar na lista não torna ninguém automaticamente inelegível. O que acontece é que, segundo o Tribunal de Contas da União, esses nomes que estão ali, se forem por processos que já não cabem mais recursos, aí é feita uma análise do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral, com base na lei da ficha limpa, e aí sim esse nome pode se tornar inelegível. A entrega dessa lista, contendo no exato momento 6.791 nomes de gestores e ex-gestores, foi um ato completamente simbólico, já que essa lista ela pode ser acessada por qualquer pessoa no site do TCU, né, Tribunal de Contas da União, tanto que o ministro-presidente do TCU, Bruno Dantas, alcançou para o ministro Edson Fachin, né, ainda respondendo pelo TCE, um QR Code, e brincou, dizendo que no passado seria uma pasta com documentos, uma pasta muito pesada. O ministro Edson Fachin celebrou esse ato, classificando como uma constatação do funcionamento pleno das instituições brasileiras, e disse que essa transparência é bastante positiva para o processo eleitoral, a confiança no processo eleitoral. Vamos ouvi-lo. São fatos que robustecem o nosso processo de registro de candidatura, a fiscalização das inelegibilidades e a importância do agir ético por parte daqueles que almejam governar a polis, que pretendem guiar a nossa comunidade política. Fomentamos que as eleições sejam o campo de disputas limpas. Temos combatido a desinformação, os ataques infundados à democracia e o processo eleitoral e a própria violência política. O ministro Bruno Dantas, do TCU, também reafirmou a confiança que tem no processo eleitoral. Ele disse que o Tribunal de Contas da União fez 3 relatórios dos auditores, né, analisando o sistema eleitoral brasileiro, o sistema eletrônico, fazendo várias sugestões de melhorias para o TSE, e que todas, 100% delas, foram acatadas pela Justiça Eleitoral. Ele citou, por exemplo, aumentar o número de amostra de urnas, né, que são retiradas para verificação no dia da eleição, algo que será implementado já neste pleito. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Carolina Abelin. Bom trabalho para você, boa noite. Mais uma rodada de comentários aqui no Jornal Jovem Pan, puxando agora pela Cristina Grêmio. Cris, a Carol deixou bem claro para a gente que essa lista com mais de 6.500 nomes de pessoas que foram condenadas por contas irregulares não é uma lista de elegíveis e não elegíveis. Isso foi entregue ao TSE e cabe à Justiça Eleitoral fazer esse julgamento, se a pessoa vai poder concorrer às eleições ou não. Você acredita que esse documento ajuda a Justiça Eleitoral nesse processo de busca pela lisura ao longo das eleições? Não, Lívia, as respostas que o eleitor quer não são essas de processos ainda em andamento, até porque a gente teve o caso recente aqui do ex-procurador, ex-chefe da Lava Jato aqui em Curitiba, Deltan Dallagnol, que ainda cabe recurso, por isso o nome dele não está nessa lista de 6.804 gestores ou funcionários públicos com contas julgadas aí, mas ele foi condenado por algo que nem estava na alçada dele. Veja como é que funciona esse tribunal político, Tribunal de Contas político, que é o tribunal que agora divulga essa lista. Ele foi julgado por liberar diárias para procuradores, diárias e passagens aéreas para virem para Curitiba, diárias de alimentação e de hotel, mas ele nem era o responsável por execução do orçamento. O orçamento era do Ministério Público Federal.
Então, é uma mera perseguição. As outras forças-tarefas da Lava Jato, que tiveram exatamente o mesmo expediente em Brasília, no Rio de Janeiro e São Paulo, sequer passaram por esse questionamento. É uma perseguição pessoal à Lava Jato de Curitiba, que foi a Lava Jato que acabou condenando esses políticos corruptos, agora descondenados por um judiciário completamente aparelhado. Então, eu não acredito que o eleitor vá ter grande informação se ele consultar essa lista. Eu mesma estava tentando acessar a lista aqui, está bloqueada. Você tem que ter o CPF, o nome do político, o estado de origem e o CPF dele para conseguir consultar, pelo menos na lista oficial que eu estava vendo aqui do TCU. Então é bastante complicado, não estão muito focados não em esclarecer o eleitor, pelo que eu estou vendo aqui. E eu fui procurar logo por qual nome? Renan Calheiros, né? Todo mundo quer saber se há alguma condenação a ele. Óbvio que não aparece, então não acredito que os nomes que o eleitor realmente precise saber se lidam de forma honesta com o dinheiro público estão nessa lista, não.